vai ser mais tranquilo. É isso. Tchau, gente. Sextou, hein? Tchau, Tchau. tchau. Estou dentro de casa, né? Oi, Por gente. favor. Estou dentro de casa com máscara, não porque está dentro de casa, mas enfim. Oi, gente. Muito prazer. Meu nome é Vanessa, Vanessa Bezerra da Silva. Eu sou professora de Química de vocês, uma das. Tem algumas sexta-feiras que eu vou dividir com a professora Natália. Vocês vão conhecer ela daqui a 2 semanas, eu acho. E muito legal que todo mundo está falando. Vou falar rapidinho sobre mim, só para vocês saberem o que eu fiz, né? Eu fiz bacharelado em Química na Federal. Depois disso, eu fiz mestrado e doutorado. Terminei meu doutorado esse ano, graças a Deus. E minha área de atuação é físico-química, mas eu vou dar, além da físico-química, eu vou dar a parte básica, acho que eu vou dar a parte de analítica para vocês também. De quinta-feira, se eu não me engano, tem o professor Pedro. Ai, gente, sou péssima com nome. Eu sou muito boa com fisionomia, mas com nome eu sou péssima. Então, se eu falar algum nome errado, vocês me perdoem, mas eu acho que é Pedro o nome dele. E ele vai dar a parte de orgânica, de bioquímica, então eu e a Natália, a gente vai dividir a outra parte, as outras partes, né, acho que inorgânica, analítica, fisicoquímica, e é isso. Ele vai dar orgânica e bioquímica, é isso, para vocês. Hoje eu vou começar com Antes, eu estou terminando meu curso de licenciatura também, para virar professora, de verdade, porque com bacharel eu posso dar aula em cursinho, né? Em universidade, com o doutorado. Mas, enfim, estou terminando o curso de licenciatura também. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como surgiu o universo da parte científica, né? Cientificamente falando, como surgiu o universo, como surgiram os átomos, um pouquinho de tabela periódica, umas coisinhas assim, algumas curiosidades e tal. Hoje vai ser de boa, porque a primeira sexta-feira de química de vocês, não sei se tem alguém aqui que quer prestar química, se tem alguém aqui que gosta de química, mas hoje vai ser tranquilo. Depois eu vou passar uns exercícios, eu vou fazer uma lista para vocês de exercícios que já caíram no vestibular, porque pelo que eu vi, todo mundo aqui quer prestar vestibular em universidade pública, né? O que é ótimo, muito bom. E eu vou fazer um compilado, eu mando uma listinha para vocês, e de quarta-feira a gente tem monitoria. Então, quando eu dou aula na sexta-noite, quem dá monitoria é a Natália, e quando ela dá aula na sexta-noite, quem dá monitoria sou eu, tá bom? Então, é isso. Deixa eu começar a compartilhar minha tela para vocês verem. Eu não vou conseguir acompanhar o chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês, por favor, alguém me avisa, que eu não sei se faz barulhinho, eu acho que não faz barulhinho. Então, eu vou estar aqui apresentando para vocês. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, me avisem, tá bom? Então tá, então hoje a gente vai falar da origem dos átomos e por que algumas pessoas falam que a gente é poeira de estrelas. Então, essa daqui é a tabela periódica que a gente conhece hoje em dia, né? Com todos os elementos, ou a mais atual, com os elementos atuais. Provavelmente isso ainda vai crescer, né? Conforme com o passar dos anos. Mas, como vocês podem imaginar, ela não começou assim direto, né? Então, teve uma evolução, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui estão as primeiras tabelas que os cientistas, eles começaram a pensar, né, começaram a se organizar. Então, o primeiro que tentou fazer isso foi o Dalton, o John Dalton. Ele teve a primeira tentativa no início do século XIX. Então, ele tentou agrupar os elementos, ele listou esses elementos por ordem crescente de massa atômica, importante enfatizar, massa atômica. Então, ele começou a listar, tá vendo? Ó, 1, 5, 7, 9 e tal, ele foi listando tudo. Só que essa organização não fazia muito sentido, porque ela afastava alguns elementos que tinham propriedades muito parecidas e deixava muito próximo elementos com propriedades que não faziam sentido. Então,
Além disso, os valores de massa que ele utilizou, eles eram duvidosos, porque ele mesmo calculou, baseado no hidrogênio, que ele falou, o hidrogênio é o mais leve, então vamos considerar um, e a partir disso ele foi calculando os outros. E isso invalidou esse modelo que ele fez, então eles deixaram esse modelo de lado. Depois disso, teve o Alexandre Champcourtois, que ele era francês, por isso esse nome, né, estranho. E o que ele fez? Ele fez uma esfera e colocou como se fosse um parafuso, assim, né? Imagina um parafuso, ele vai colocando os elementos em volta desse cilindro, uma esfera, olha que louco, cilindro. Foi colocando os elementos nas linhazinhas, como se fosse parafuso e tal, e daí ele via os elementos na vertical. Então, os elementos parecidos ficavam organizados na vertical e tal, mas ele também viu que ele também organizou por ordem crescente de massa, mas apresentava muitos erros, porque apesar de eles estarem na ordem crescente correta, as propriedades na mesma faixa, nas mesmas faixazinhas aqui, tá vendo que tem verdinho, azul, vermelho, essas propriedades desses elementos, elas nem sempre eram iguais, às vezes elas eram muito diferentes. Então, esse modelo também foi invalidado. Um outro modelo muito legal e importante foi o do John Alexander. O que ele fez? Ele tentou colocar os elementos em ordem periódica, né? Foi ele que apresentou ele que trouxe a periodicidade para a química. Perdão, eu estava vendo, estava aberta a minha câmera. Ele trouxe a periodicidade para a química e ele pensou na periodicidade da música. Então ele pensou, bom, a gente começa dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e depois desse um período você volta para o dó. Então ele falou, bom, então vamos colocar os elementos em ordem crescente, depois do sétimo, o oitavo elemento vai vir embaixo do primeiro elemento, e assim a gente vai colocando, vai criando essa periodicidade para ver se funciona. E realmente funcionava, só até o cálcio. Então, por isso, esse modelo também acabou não funcionando. Hoje em dia, ele é muito, assim, conhecido por ter trazido, né, por trazer a periodicidade para a química, ou, né, para a área da química, mas quando ele fez isso pela primeira vez, ele foi, assim, massacrado, muito massacrado pela Sociedade Química de Londres. Eles acharam isso um absurdo, como assim, né, tentar misturar música com química. Então, os químicos, eles não gostaram. Mas, então, ele teve o desprezo, né, da Sociedade Química de Londres. Mas, enfim, depois disso, o Mendeleev, Dmitri Mendeleev, ele ficou tentando organizar a tabela periódica. Ele começou em 1860 e o modelo final que ele chegou foi em 1869, para vocês terem uma ideia. Então, ele começou a organizar, ele pegou todos os elementos também por ordem crescente de massa atômica, e ele começou a organizar os elementos. Então, o primeiro aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio tem a massa 1, o berílio tem a massa 9, o boro tem a massa 11 e assim por diante. Então, ele organizou por ordem crescente e na vertical, não na horizontal. E ele fez, ele é conhecido como pai da química, né? E ele fez isso como se fosse um jogo de paciência. Então, o que ele fez? Ele colocou o elemento e a massa atômica dele num papelzinho e foi colocando isso como se fosse um jogo de paciência. Eu nem sei se vocês sabem o que é o jogo de paciência, talvez vocês saibam, talvez não. É um jogo de cartas que tem nos computadores, né? Que você pode jogar e você vai organizando as cartas por ordem crescente de número, né? Você vai colocando uma em cima da outra e tal. E ele tentou fazer isso com os elementos para ver se ele conseguia chegar em alguma coisa. Ele chamou esse modelo de paciência química. E realmente ele teve que ter muita paciência, porque demorou 9 anos
para ele conseguir chegar no final, né? Então, ele não conseguia organizar de forma perfeita, então ele tinha alguns erros, mas daí, maravilhoso, ele falou assim, não, eu tô certo, o que tá errado é o cálculo, entendeu? Então, assim, vocês que se virem para para fazer o cálculo direito, porque eu estou certo sim e acabou. Então, se vocês verem, ó, tem alguns elementos, como por exemplo, esse daqui que tem uma interrogação na frente, então ele fala assim, será mesmo que essa é a massa atômica? Ó, esse daqui, ó, o ouro 197, tem uma interrogação que ele falou, essa massa aqui, esse elemento era para estar aqui, mas essa massa está errada. Então, vocês que se virem aí para tentar dar um jeito. Tá vendo? O ouro está entre o mercúrio e o bismuto, acho. Então, tá vendo? A massa dele tá errada, porque era para ele estar bem aqui, ó. Aqui. E ele não tá, então essa massa tá errada. E também ele percebeu que tinha algumas lacunas. Então ele colocou uma interrogação e falou: não, esse elemento ele existe, a gente ainda só não descobriu ele, mas ele existe. Então, enfim, por conta de tudo isso, ele é considerado o pai da química, né? Ele morreu sem receber o prêmio Nobel, por ter conseguido organizar a tabela periódica, né? Mas ele é um dos poucos cientistas com o nome na tabela periódica. Então, a gente tem o elemento 101, que é o Mendeleev, em homenagem ao Dmitri Mendeleev. Uma coisa legal também que eu achei de falar para vocês são as mulheres por trás da tabela periódica. Então, uma mulher que todo mundo conhece é a Marie Curie, como o professor de geografia estava falando, como é sempre bom, né, dar uma assistida numa Netflix, às vezes. Eu acho que Marie Curie é uma série, né, da Netflix, eu não sei se tem lá, eu preciso ver isso, que eu tô querendo assistir. Então... É um filme, na verdade, professora. É um filme? Netflix. Não é uma série? Não, é um filme. Achei que eu podia ter, assim, algumas horas de paz. Falei, não, eu vou ter que assistir isso, entendeu? Porque agora eu vou falar sobre isso. Mas então é um filme, gente. Vão atrás, ver se é bom. Já ouvi coisas boas sobre ele. Vou assistir. Semana que vem a gente vai continuar falando um pouco mais de tabela periódica de uma forma mais técnica. E daí eu falo para vocês o que eu achei, se é realmente muito bom. Então, ela é uma das mulheres, né, que fizeram parte da tabela periódica, porque ela descobriu o polônio e o rádio em 1897. E ela ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Ela não era química, ela era física e matemática, mas ainda assim. Teve também a Stephanie Horowitz, não sei. Ela forneceu provas experimentais de isótopos, que é uma outra coisa que a gente vai falar também semana que vem. E a Alice Hamilton. A Alice Hamilton, na verdade, ela também não era química, ela era médica e enfermeira, né? Ela trabalhava com pacientes e depois de muito observar vários pacientes chegando para ela com os mesmos sintomas, ela fazia anotações de o que acontecia, por que acontecia, onde esse trabalhador trabalhava, com o que ele mexia e tal, e ela comprovou a toxicidade do chumbo e fez empresas tomarem medidas de segurança e compensar alguns trabalhadores que tinham sido afetados, que eram pacientes dela. Por conta de tudo isso, em 1919, ela foi a primeira mulher a ser indicada para o corpo docente de Harvard, que é uma coisa muito legal, né? Ainda mais nessa época, 100 anos atrás, isso era impossível, né? Aqui, outros dois exemplos para vocês verem como que a sociedade era e há não muito tempo atrás, né? Então, aqui a gente tem a Lise Meitner, que não sei se é assim que pronuncia, porque ela era alemã, né? Devia ter perguntado para um amigo meu, que é alemão, como se pronuncia isso, mas enfim, o sobrenome dela. Ela trabalhou na Universidade de Berlim, mas ela não podia trabalhar nos laboratórios, ela tinha que trabalhar no porão. E ela trabalhava como colaboradora não remunerada do professor Otto Hahn.
E tinha a Ida Noddack. Ela trabalhava como convidada no laboratório do marido dela. Então, em 1934, a Ida, ela sugeriu que o núcleo atômico ele pudesse se dividir, então que pudesse ocorrer fissão nuclear. Eles estavam ela estava de acompanhante do marido dela, né, tipo num congresso, e eles estavam fazendo algumas apresentações, e eles apresentaram esse dado, mas eles falaram que eles não sabiam o que estava acontecendo, e ela sugeriu isso, eles falaram que era impossível, que imagina, claro que não. E 4 anos mais tarde, a Lizzie Meitner, ela conseguiu demonstrar, com cálculos matemáticos, né, que o núcleo do urânio, ele realmente havia se partido. Então, a Ida Noddack, ela estava realmente certa no que ela tinha sugerido. Mas o Otto, quando ele publicou isso, né, numa revista científica, ele não incluiu o nome dela, o que era uma prática muito comum antigamente, né, porque se tivesse nome de mulher, provavelmente não seria publicado, ou enfim, não ia ser publicado mesmo. Então, às vezes, algumas mulheres, elas trabalhavam e elas colocavam algum nome que era fictício, né, um nome masculino fictício para conseguir publicar os trabalhos em uma revista científica renomada, e quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele nem comentou que a descoberta tinha sido feita por ela, em 1945, né, ele ganhou o Nobel de Química em 1945, mas ele nem comentou. Aí vocês podem me perguntar, tá, você está falando tudo isso de tabela periódica, mas como que os elementos eles são formados? Então, aqui eu gostaria de fazer um disclaimer de que, como a gente está numa aula de ciências, né, numa aula de química, eu vou trabalhar com a parte científica. Então, eu não estou aqui dizendo que, se você acredita em religião, em outros tipos, né, como as pessoas surgiram, como os átomos surgiram e tal, eu não estou aqui para falar que isso está errado, eu só estou aqui para mostrar para vocês o que a gente tem de provas científicas, de como tudo aconteceu e como a gente chegou até aqui, tá bom? Então, por favor, não tomem isso como uma... Qual a palavra? Esqueci a palavra, mas não é nada para, né, ferir a religião de ninguém e tal. Enfim, vamos aqui trabalhar com dados científicos, tá bom? Então, tá bom. Então, tudo começou aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Então, 14 bilhões... Agora a gente vai fazer uma viagem pelo espaço e pelo tempo. Então, 14 bilhões de anos atrás, a gente teve o Big Bang. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Big Bang, né? Como uma grande explosão e tal. Mas Big Bang, na verdade, ele não foi uma explosão, ele foi uma expansão do universo. O universo, ele estava num ponto, né, muito pequeno e muito condensado e com muita energia, e daí houve uma expansão muito rápida que aconteceu por alguma coisa que perturbou esse estado denso e muito pequeno, né? Então, foi mais ou menos assim, colocando em uma imagem, né, de como aconteceu. Então, aqui no começo, a gente tinha um ponto com muita energia e muita densidade, que daí, em um primeiro momento, teve uma expansão exponencial, então teve uma expansão muito grande em pouco tempo, e depois ele vem aumentando, né, continua expandindo até hoje, mas bem devagar. Então, no primeiro momento, ele era bem denso, com muita energia, bem quente, e depois, quando ele vai se afastando, ele vai perdendo a densidade e vai diminuindo a temperatura até os dias atuais. Então, antes, como eu falei, a gente tinha um universo denso e quente, onde as leis da física elas não fazem sentido para a gente, então a gente não consegue entender o que estava acontecendo antes disso. Então, o que eles conseguem explicar é a partir do segundo 10 a menos 43. Então, é muito, muito, muito pequeno, mas ainda assim, no instante zero, a física ela não consegue, ela não vale, né? Ela não consegue explicar o que estava acontecendo.
Então, a partir desse momento que a física começa a valer, eles conseguem calcular a temperatura. Então, a temperatura era de aproximadamente 10 a 32, 10 elevado a 32 graus Celsius. Então, 10 elevado a 32 é o número 1 seguido de 32 zeros, né? Então, assim, muito, 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 muito quente. Um tiquinho depois, mas assim, tiquinho mesmo, né? Porque a gente vai de menos 43 para 10 a menos 36 a 10 a menos 32 segundos, a gente tem um rápido e gigantesco aumento de volume, que é aquela parte que eu falei exponencial para vocês, onde ele expande muito, muito, muito rapidamente. E no segundo 1, no primeiro segundo de criação do universo, na verdade, de expansão do universo, a gente consegue ter prótons, nêutrons e força eletromagnética. A temperatura aqui, ela já diminuiu drasticamente, foi para 9 bilhões de graus Celsius, quando comparado a 10 a 32, 9 bilhões é 10 a nona. Então, tá vendo? A gente tem uma diminuição muito, muito, muito grande de temperatura. Aí vocês podem me perguntar, mas ô Vanessa, o que é um átomo, né? Outra coisa que vocês já devem ter visto é essa representação clássica de átomo, que na aula que vem a gente vai ver que não é bem assim, porque eu vou falar para vocês de orbital, de como os orbitais, de como os elétrons realmente estão distribuídos no espaço, porque eu acho importante, né? Eu já vi uma questão de vestibular sobre isso, então acho importante comentar. Mas esse é o desenho clássico que todo mundo já viu, né? Pelo menos uma vez na vida. Então, a gente tem um núcleo que tem prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo, a gente tem a eletrosfera, que são os elétrons girando, neste modelo eles estão realmente girando, em volta do núcleo. Então, tá. Então, falando agora um pouquinho de teorias atômicas. Então, em 1808, o Dalton sugeriu que os átomos eram maciços e apresentavam uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Então, eles eram bolinhas maciças, parecida mesmo com uma bola de bilhar e tal, igual essas daqui que eu representei aqui, esses desenhos. Então, hidrogênio menorzinho, nitrogênio, oxigênio, carbono e tal. Eles não são divisíveis, então eles eram átomos indivisíveis e indestrutíveis. Então, eles eram bolinhas que não tinha como você mexer com elas. Em 1897, então, quase 90 anos depois, o J.J. Thomson, ele estava fazendo alguns experimentos para ver se realmente esse modelo, né, era válido, igual todo cientista querendo contestar o modelo do outro, né? Mas para isso você precisa apresentar experimentos. Então, ele pegou um container, era feito de vidro isso daqui, e aqui tinha um gás, você tinha um cátodo e um ânodo, e como você tem um cátodo e um ânodo, você consegue fazer uma passagem de corrente elétrica aqui dentro desse bulbo com um gás. Então, ele fazia a passagem dessa corrente elétrica e ele via que os raios, eles eram desviados com a aplicação de um campo magnético. Então, existiam partículas com cargas negativas aqui dentro, que ele chamou de elétrons. Então, aqui ele já apresentou aquele modelo clássico chamado de modelo de pudim de passas, que em inglês não é passas, né? É ameixa, se eu não me engano. Mas, enfim, traduziram como pudim de passas, vamos usar pudim de passas. Então, é igual eu representei aqui, eu achei essa foto parece um panetone redondo, né? Mas era assim que ele falava. Então, a parte branquinha, a parte do pãozinho do panetone, era a parte positiva do átomo, ainda assim um átomo redondo, né, maciço, então você tinha a matéria nele todinho, então você tinha partículas positivas aqui, ó, que é o pãozinho, e as partículas negativas que eram, eu poderia falar frutas, as frutas do panetone? Poderia, mas gosto do panetone de frutas? Não gosto, então vamos usar gotas de chocolate. Então, os elétrons, eles eram as gotas de chocolate. E esse modelo perdurou um tempo, até que o Ernest Rutherford, em 1904,
ele conduziu o mesmo experimento, só que com gás hidrogênio, e ele detectou a presença de partículas positivas, que foi o que ele chamou de próton. Para ver se o modelo aquele modelo maciço, que parece um panetone redondo, era válido, o que ele fez? Ele pegou uma fina lâmina de ouro, feita de, obviamente, átomos, e se os átomos de ouro eles fossem maciços, e ele jogasse uma fonte de partícula nessa folha maciça com átomos maciços, todas essas partículas, que são partículas alfas, partículas positivas, elas bateriam nessa folha e ricocheteariam, voltariam, né? Elas iam bater e voltar. Então, foi isso que ele fez. Mas o que ele observou? Ele observou que quando ele pegava essa fina lâmina de ouro e incidia um raio de partículas alfas nela, a maioria dos raios eles passavam, tá vendo aqui? Então a maioria passava, tinha pouquíssimos que batiam e voltavam, então ele conseguia ver um pouco de repulsão, e alguns eles batiam, eles passavam, só que eles eram desviados, tá vendo? Havia um desvio. Então, ele viu que os átomos não podiam ser maciços, porque senão a maioria das partículas elas não iam passar, né? Então, ele sugeriu aquele modelinho que eu mostrei para vocês, de um núcleo positivo com os elétrons em volta desse núcleo. Mas esse modelo que ele sugeriu tem muitos problemas. Então, o primeiro problema dele é o elétron, ele estaria girando, né? Quando você gira alguma coisa, faz algum tipo de trabalho, você está liberando energia. Então, o elétron, ele emitiria ondas eletromagnéticas. Se isso acontece, ele perde energia cinética. Se ele perde energia cinética, ele para de rodar. Se ele para de rodar, ele cai no núcleo. Caindo no núcleo, você colapsa o átomo. Então, não existe átomo. Como que não existe átomo se existe átomo, né? Então, aí ele esse modelo já não valeria por esse motivo. O outro motivo é que o núcleo, ele considerou o núcleo completamente positivo. Só que carga positiva com carga positiva se repele. Então, o núcleo, ele não ia ser um núcleo, né? Porque ele ia repelir, as partículas elas se repeliriam ou até atrairiam o elétron, porque carga positiva com carga negativa, uma atrai a outra. Então, esse modelo, ele conseguiu tirar algumas informações muito valiosas, que essa de provar que o átomo ele não era maciço, isso foi muito importante para a época, mas ele também viu que o modelo que ele estava propondo tinha muitas coisas que não faziam sentido. Então, ele admitiu que existiam partículas neutras no núcleo com uma massa semelhante ao próton. Se você faz isso, você elimina a repulsão do próton com o próton e você para de fazer com que o elétron seja atraído para o núcleo, né? Então, você diminui, aumentando a estabilidade desse núcleo e, consequentemente, desse átomo. Em 1932 só, o James Chadwick, ele provou a existência do nêutron. Então, ele bombardeou átomos de berílio com cargas positivas e ele viu que era um nêutron saía desse núcleo. Então, ele conseguiu ver que realmente existiam cargas neutras no núcleo. E aí a gente chega no modelo de átomo que todo mundo conhece, que a gente já viu, núcleo, próton e nêutron, elétrons ao redor, formando aquele clássico átomo que todo mundo conhece. Então, rapidinho, só para lembrar, Dalton era a bola maciça, indivisível e indestrutível, tudo mais. O Thomson é o panetone, com carga positiva no pãozinho, e o panetone, chocotone, né, gente? Quem que gosta de panetone? Mas o chocolatezinho sendo as cargas negativas. Ô, prof, respeita meu panetone de fruta. Pelo amor de Deus, gente, frutas cristalizadas,
perdão. Então, pode ser panetone para quem gosta de panetone, chocotone para todo mundo que gosta de chocolate igual eu. Enfim. E o modelo de Rutherford, que é o normal, que todo mundo conhece. Semana que vem a gente vai ver o real, para vocês verem como é diferente. E bem mais bonito, na minha opinião, mas enfim. Então, a gente estava no 1 segundo de criação, de expansão do universo. Com 1 segundo, a gente só tinha prótons e nêutrons. Lembra? E energia eletromagnética. Com 1 minuto, a gente diminui um pouco mais a temperatura, vai para 900 milhões de graus Celsius. E a densidade, ela também diminui, porque você diminui a temperatura e você está aumentando o volume, né? Com 3 minutos, a gente tem prótons e nêutrons que começam a se unir e formar núcleos atômicos, instáveis nesse caso. Mas ainda assim, já é alguma coisa, né? E a maioria dos prótons livres, eles que estão sem se combinar, eles são compostos 75% de hidrogênio e 25% de hélio, com alguns traços de lítio e berílio. Se vocês olharem na tabela periódica, esses são os primeiros elementos, né? Hidrogênio, hélio, lítio e berílio. Então, avançando bastante nessa linha do tempo, com 380 mil anos, a temperatura ela abaixa o suficiente para que o elétron se junte ao núcleo, formando um átomo estável. Como a gente forma um átomo estável, a gente tem uma força gravitacional que começa a unir esses átomos. Então, aqui a gente já tem várias coisas acontecendo, mas para isso tudo acontecer, demorou muito, muito, muito tempo. Antes disso, a gente tinha várias nuvens de prótons e nêutrons instáveis e ali, né, colidindo e tudo mais, mas nada acontecendo. Então, a temperatura teve que diminuir bastante para que isso conseguisse acontecer. Mas tá, e aí, Vanessa, tá falando, já falou meia hora e até agora nada de como elementos são formados. Então, agora eu vou começar uma parte mais de curiosidade mesmo. Então, os elementos químicos, eles podem ser formados de 3 formas. O que os astrofísicos chamam de nucleossíntese primordial, nucleossíntese estelar e nucleossíntese interestelar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Então, a síntese primordial, a gente tinha lá no comecinho, igual eu estava falando, prótons e nêutrons, só apenas prótons e nêutrons, que quando eles começam a colidir, eles começam a formar hidrogênio 2. Se você junta mais um próton, você forma um hélio 3. Se você junta outro nêutron, você forma um hélio 4. E isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, igual está aqui desse outro lado. Do lado direito, a gente consegue ver 2 dessas reações, indo e formando, né? Então, a gente tem núcleos de hidrogênio, que formam deutério mais hidrogênio, núcleos de hélio e tudo mais. Até chegar no hélio 4, que é o que a gente consegue fazer, com próton, nêutron e pósitron. Aqui tem, mostrando que não é só, tipo, eu tenho só hidrogênio, e daí só um hidrogênio vai bater com outro hidrogênio, vai formar um hélio. Não é isso que está acontecendo. Tem muitas reações acontecendo ao mesmo tempo. É uma cadeia de reações, né? Tem muita coisa ali no meio, um colidindo com o outro. Então, é importante notar que todas essas reações, elas liberam energia ou alguma partícula. Então, se você olhar aqui, você tem uma liberação de raio gama, ou de nêutron, ou de próton, ou de partícula alfa. Enfim, só para vocês lembrarem disso. Então, quando a gente estava entre 15 a 20 minutos de expansão do universo, o universo ele continua se expandindo, diminuindo a densidade e a temperatura e tudo mais, e tem tudo isso acontecendo, mas o processo ele é interrompido com a formação do lítio. Porque depois disso, você não tem mais a temperatura suficiente para que a reação continue acontecendo. Então, é isso. Então, a formação de estrelas e galáxias demorou em torno de 1 bilhão de anos para acontecer. 1 bilhão é bastante tempo, né? Um número 1 seguido de 9 zeros anos para se formar as estrelas e as galáxias. No começo existiam nuvens de núcleos a uma temperatura baixa
para essa proporção, né? Então, era de 6.000 graus Celsius. E aí aconteceram perturbações que geraram uma aglomeração de material, uma contração gravitacional e material querendo se unir e cair para o centro, para ficar juntinho um do outro, né? Então, igual a gravidade que a gente tem aqui, a gente sempre está caindo para o centro da Terra, né? Então, os átomos eles foram caindo um para perto do outro. Essa conversão de energia, isso fazia com que houvesse uma conversão de energia gravitacional em energia térmica. E daí você tinha um aquecimento desse núcleo, gerando reações. Então, para gerar reação, você precisa de 8 milhões de graus Celsius. E lembra as temperaturas das nuvens, que eram 6.000? Então, a gente precisa de 8 milhões para que as reações aconteçam. Enfim, quando os átomos começam a se juntar, daí você gera essa aglomeração e tal, tem essa conversão de energia, aumenta a temperatura e daí as reações podem acontecer novamente. Então, a partir daí, a nucleossíntese continua até formar a tabela periódica. Tudo isso devido às estrelas. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, para vocês verem como isso acontece de uma forma mais clara, talvez. Então, vamos lá. Então, quando uma estrela, tudo que eu vou falar agora é baseado na massa do Sol, porque é a massa da estrela que a gente, né, conhece, que os astrofísicos conheciam. Então, esses cálculos de massas foram baseados em coisas que a gente conseguia calcular e medir e tal. Então, quando uma estrela ela tem de 0,2 a 8% da massa do Sol, elas são chamadas de anãs brancas. E elas não conseguem transformar o hidrogênio em hélio. Então, elas não são consideradas estrelas propriamente ditas. Ela começa a ser considerada estrela quando ela tem uma massa de 8%, de 8% da massa do nosso Sol. Então, se um corpo celeste tem uma massa de pelo menos 8% da massa do nosso Sol, então ele já pode ser considerado uma estrela. Então, com 8%, a 8 vezes a massa do nosso Sol é a maior parte das estrelas do universo observável. Então, os astrofísicos pegaram essa massa, nesse range de massa, e dividiram em duas partes. A primeira parte eles chamaram de nucleossíntese estelar, e é isso, nucleossíntese estelar. Então, quando a estrela tem de 5 a 45% da massa do nosso Sol, ela consegue transformar hidrogênio em hélio. Então, você tem uma nuvem de hidrogênio, igual eu coloquei essa figura aqui. Então, você tem uma nuvem de hidrogênio. Aí, aqui, como está mais para fora, ela está mais gelada, né? Digamos assim. Quando você vai entrando mais para o núcleo, vai ficando mais quente. Como aqui você tem temperatura suficiente, você consegue transformar hidrogênio em hélio. Daí, como você transforma hidrogênio em hélio e o hélio é mais pesado, ele vai cair para o núcleo. Então, você conseguiu transformar um hidrogênio em hélio. Aí você tem um átomo de hélio. Aí você consegue fazer isso de novo. Aí você vai atrair esses dois átomos. Isso vai acontecendo até você formar um núcleo de hélio. Aí você tem uma camada de transformação, onde ocorrem as reações de transformação de hidrogênio para hélio, e uma camada externa de hidrogênio, só hidrogênio. Então, é isso. Aqui, hidrogênio vira hélio, nunca atinge temperatura suficiente para fundir o hidrogênio, então, o hélio. Então, a gente aqui só tem um núcleo de hélio, não tem núcleo de carbono, não tem outras transformações, lítio, nem nada. Aqui é só hélio. Então, essa estrela ela é chamada de anã branca com núcleo de hélio. Aí tá. Aí você tem as estrelas de massa de 45% a 8 vezes a massa do nosso Sol. Essas estrelas, elas têm massa suficiente para fundir hélio até chegar no carbono. Então, daí você tem vários tipos de elementos químicos nessa estrela. E essa estrela é como se fosse uma cebola, sabe? Quando você corta a cebola, você tem várias camadas. Então, a camada mais externa continua sendo hidrogênio. Então, você tem um hidrogênio mais frio.
Aí você vai entrando para os núcleos, você vai tendo outros elementos químicos, porque a temperatura vai aumentando e você consegue ter energia suficiente para que a reação aconteça. Então, daí, ó, como aqui ele mostra, você tem uma parte externa de hélio, daí você tem uma outra parte de hidrogênio que está burning, queimando e se transformando em hélio, daí o hélio cai, você forma uma camada de hélio que também começa a queimar e forma uma camada, o núcleo de carbono. Então, as camadas mais exteriores aquecem e se expandem, também é importante lembrar disso, né, por causa da temperatura, os átomos eles começam a vibrar mais, aí você tem uma expansão dessas camadas exteriores e você consegue liberar esses átomos mais externos para o meio interestelar também. Então, você tem uma liberação de massa da estrela para o meio interestelar. A hora que o hélio acaba e o núcleo é apenas de carbono, você tem a morte da estrela, né? Quando todos esses núcleos mais externos, eles acabam, você tem só um núcleo de carbono e a morte da estrela. Quando isso acontece, e você não tem energia suficiente, ou massa suficiente, ou temperatura suficiente para fundir o carbono, e você tem só esse núcleo de carbono, a estrela, ela se expande e perde essas camadas. Então, você tem a formação das nebulosas planetárias, que, na minha opinião, é o corpo celeste mais bonito que tem. Aqui eu coloquei, para ilustrar para vocês, a nebulosa de Ampulheta, a nebulosa Olho de Gato e a nebulosa do Anel, que essas daqui são algumas das nebulosas conhecidas. O núcleo dela é uma anã branca, mas assim, aqui a gente consegue ver a liberação de massa para o meio interestelar, tá vendo? Todas as estrelas, elas perdem massa por causa dessa expansão que eu falei para vocês. O nosso Sol está constantemente fazendo isso. Eu vou mostrar para vocês duas notícias que eu consegui achar, que dá para ver realmente as partículas, né? Dá para ver o hidrogênio sendo liberado. Já eu mostro para vocês. Então, todas as estrelas, elas perdem massa. Estrelas com massa muito, muito, muito grande, com 8 a 25 vezes a massa do nosso Sol, elas conseguem formar elementos ainda mais pesados, porque até 8 só forma até o carbono, lembra? Mas a gente tem mais elementos do que o carbono, só até o carbono, né? Então, para que isso acontecesse, a gente precisa de estrelas com massa muito grande. Então, essas estrelas, elas conseguem chegar a 20 milhões de graus Celsius. Então, a temperatura é muito, muito, muito alta. Quando existe essa possibilidade dessas temperaturas, você consegue chegar até o elemento ferro. E daí, depois disso, a estrela entra em colapso de novo. Então, quando essa estrela entra em colapso, você tem uma massa muito grande, aí ela entra em colapso, você tem uma explosão de supernova. Vocês já devem ter ouvido falar disso, de explosão de supernova. E é uma explosão mesmo. Você tem as camadas mais exteriores dessa estrela sendo atraídas para o núcleo. Então, você tem um núcleo que está atraindo muita massa, e aí todas essas camadas são atraídas e elas acabam ricocheteando e muito rapidamente no núcleo. Então, elas caem, ricocheteiam e tem realmente uma explosão. Quando você tem essa explosão, aí você consegue formar elementos mais pesados do que o ferro. Porque até o ferro, as reações, elas são exotérmicas, ou seja, elas liberam energia, igual eu mostrei, né? Você tem a liberação da energia gama, da energia alfa e tudo mais. Então, depois do elemento ferro, você precisa de energia para que as reações comecem a acontecer. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Vou mostrar o gráfico de energia e tal, quando a gente estiver falando de cinética e tudo mais. Mas essas reações a partir do elemento ferro, elas são endotérmicas, então elas precisam de um evento explosivo para que elas aconteçam. E quando você tem
essa explosão, você consegue formar os outros elementos, os outros tipos de elementos. E acima de 25 vezes a massa do Sol, acontece a mesma coisa, a estrela ela é semelhante a essa outra, com várias camadas, né, de várias reações acontecendo, só que no final, ao invés de as camadas, elas serem atraídas, ricochetearem, os átomos ricochetearem e serem enviados para o espaço, elas viram os chamados buracos negros. E aqui eu achei importante ressaltar como os cientistas, eles mostravam os buracos negros, né, como como o buraco negro deveria ser, e que em 2019 uma cientista muito novinha, né, a Kate Bauman, ela conseguiu tirar uma foto do buraco negro. Então tem até vários vídeos explicando como foi tirada essa foto e tal, vou ver se eu acho e coloco para vocês, vou ver se eu acho algo em português e coloco para vocês, ou que ao menos tenha uma legenda, porque em inglês tem bastante, né? Eu vou tentar achar um em português que explique isso, e eu coloco para vocês lá no Drive, e para vocês verem, é muito interessante. Eu tive uma apresentação de uma aula sobre isso, com pessoas da física, né? E daí eles estavam explicando, e extremamente interessante. Então, eu achei legal, né, falar que depois de tantos anos, uma mulher conseguiu, junto com a sua equipe, obviamente, mas ela conseguiu tirar uma foto de uma coisa acontecendo muito, muito, muito distante da gente e comprovar que a ciência realmente estava certa, que os cálculos matemáticos estavam certos, né? Que realmente a ideia de buraco negro é válida e foi possível a gente observar isso com uma foto. Isso é muito legal. Aqui, o que eu estava falando para vocês, né, de liberação de massa e de partículas e de átomos de estrelas. Então, aqui eu peguei uma notícia de 2019, de dezembro de 2019. Então, Sol se prepara para novo ciclo com erupções que podem afetar a Terra. Então, se a gente observar aqui no Sol, aqui, ó, do lado de fora, a gente consegue ver, tá vendo? Ele liberando massa. Então, ele libera massa para o sistema interestelar, ou, enfim, para o espaço. Em maio, achei essa notícia que é bem mais antiga, né? De maio de 2014, NASA registra ejeção de massa coronal em detalhes. Então, a massa coronal é essa massa que fica por fora, né? Depois eu vou colocar essas notícias também, para se vocês quiserem ler ou observar mais fotos. Mas aqui, ó, a gente consegue ver uma foto tirada por essa íris, né? Que, enfim, estava tirando fotos do Sol para ver o que acontece e tal. Os cientistas, eles estão sempre monitorando os planetas e a nossa estrela. Enfim. Então, a gente consegue ver essa ejeção de matéria para o sistema, para o espaço, né? Então, achei isso bem legal, que dá para ver com foto como isso acontece. E é assim que a gente consegue formar a tabela periódica, com essas explosões acontecendo dentro das estrelas, essas reações acontecendo nas camadas. Obviamente que não é uma coisa separada, igual uma cebola mesmo, né, que dá para tirar as camadas e tal, perfeitamente, então é uma coisa gradual, mas só para vocês terem uma ideia de como os átomos realmente surgiram, por que a gente começa a estudar eles, qual a importância, tudo é formado por átomos, né, tudo tem química, tudo tem átomos, então é extremamente importante a gente saber dessas coisas, e também para o vestibular, né, vai cair tabela periódica no vestibular, provavelmente, então a gente vai estudar os grupos, os períodos, como acontecem a eletronegatividade e tudo mais, são coisas que podem cair. Tem aquelas frasezinhas, né, de cada família, que eu já vi uma pergunta uma vez do tipo, esse elemento aqui que tá faltando, eles apresentavam, tipo, essa linha aqui, falavam, esse elemento aqui tá faltando, qual elemento é esse? Então, sempre bom ter as frasezinhas, depois eu passo as frasezinhas para vocês semana que vem. E é isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Hoje a aula foi mais de boa. Já estamos acabando por aqui. Deixa eu... Tinha só um outro slide de obrigada, mas deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa no chat. Não? Panetone melhor que chocotone. Não. Na minha opinião. Mas assim, como chocotone, como panetone também. Não tem um problema, não. Se só tem panetone, a gente come panetone. Saudade de chocotone, inclusive. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vou ver se eu passo uma listinha para vocês, tá bom? Vou fazer uma listinha e tudo mais. E coloco no drive para vocês. Nada muito pesado para essa primeira aula. Coisas bem tranquilinhas. E daí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, como a estrela explode, você tem as camadas mais externas, e daí, quando você tem o núcleo de carbono, ele está atraindo muito, muito, muito as outras camadas. Então, quando você chega nesse núcleo maciço de carbono, as outras camadas, elas se sentem muito atraídas. Igual a gente aqui, o nosso núcleo, ele está atraindo a gente, né? Só que ele atrai a gente de uma maneira um pouco confusa a parte das estrelas. Por quê, Milena? Enfim, daí ela começa, esse núcleo começa a atrair as partículas mais externas, e aí elas começam a cair mesmo, colapsando a estrela, e daí ela bate e volta, as partículas elas batem e voltam, e daí acontece uma explosão, daí forma a nebulosa. Perdão, Milena, mas tudo bem também. Fica calma, vai dar tudo certo. Ainda mais numa sexta-noite, meu Deus do céu. Eu sei como é. Mas tudo bem, eu vou falar mais de... Semana que vem eu vou falar mais de átomo, de tabela periódica. Vou tentar não pegar muito pesado, porque também é bastante informação. Tem vários desenhos, várias coisas que seria importante vocês saberem. Mas calma que vai dar tudo certo. Mais alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus, usem máscara. Fiquem dentro de casa. Exatas é lindo. Vocês vão ver. Eu vou tentar trazer uns negócios coloridos, diferente para vocês. E sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem também perguntar, mesmo durante a semana. Eu acho que tem algum grupo, não tem? Eu acho que tem um grupo de WhatsApp e tal, que a Dani fez com vocês. Vocês podem pedir informação lá. Eu vou pedir para ela. Se vocês não têm, eu acho que tá para ser criado um grupo, que daí vocês podem tirar as dúvidas. De quarta-feira vai ter a... Esqueci o nome. 10ª sexta-feira, né, gente? Minha cabeça já foi também. Monitoria, muito obrigada. Monitoria, de quarta-feira tem monitoria. Eu vou... Sexta tem, olha, ainda mais com tudo isso que tem acontecido, né, gente? Meu Deus do céu, olha. Quem que aguenta? Ninguém aguenta mais, né? Mas seguimos aguentando. Ninguém aguenta mais, mas seguimos aguentando. Mas, enfim, ainda mais sexta-feira, química. Mas vocês ainda têm mais uma aula, não tem? De redação? Acho que vocês têm mais uma aula de redação ainda. Que bom, que bom. Eu espero que eu consiga fazer vocês prestarem atenção. Opa! Consiga fazer vocês, né, entenderem pelo menos um pouquinho de química, ver como as coisas acontecem. Isso foi só uma aula de apresentação também. Se as estrelas ficaram muito
ficaram muito confusas, não tem problema. O mais importante mesmo eram os modelos atômicos e a tabela periódica, que eu vou retomar esse assunto na semana que vem, já está programado. Então, a gente vai falar mais de tabela periódica e de modelo atômico. Vou apresentar um modelo de orbital para vocês, que eu já vi caindo em vestibular, e é importante vocês saberem como realmente acontece, né, as coisas. E é isso. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Já já a gente toma vacina e volta no presencial. Tudo dá certo. Tá bom? Então é isso, gente. Que bom, gente. Eu fico feliz se vocês gostaram, mesmo sendo um pouco confuso. Mas calma, vai dar tudo certo. Então, eu nunca tinha visto também. E olha que eu já assisti muita aula. Eu nunca tinha visto. Eu vi uma apresentação de surgimento do átomo de uma professora de uma astrofísica, uma vez numa palestra. Eu achei muito interessante. Um pouco de informação demais, mas eu achei extremamente interessante. Então, sempre que eu conseguir falar, eu vou falar sobre isso. Mas, enfim. Então é isso, gente. Eu espero que a gente consiga, porque é complicado, né, esses negócios online, que a gente consiga estabelecer um relacionamento aqui, mesmo que seja ruim, que é tão mais fácil dentro de sala de aula da gente se conhecer, né? Ainda mais eu que memorizo o rosto das pessoas, não o nome, mas enfim. Se cuidem, gente, pelo amor de Deus. Usem máscara e álcool gel. Passem um creminho quando chegar em casa na mão, porque o álcool, ele desidrata a pele. E daí começa a rachar tudo, porque você perde água. Então, olha, eu tô sofrendo também, que eu tô tendo aula também, né? Porque eu tô terminando a graduação de licenciatura. Então, nossa senhora, tem dia que eu quero morrer, mas não quero assistir aula. Mas assim, gente, pensa que é importante, vocês estão aqui para prestar um vestibular, e depois que isso tudo acabar, vai todo mundo voltar para o presencial e vai ser legal de novo, e a gente vai conseguir construir um futuro bom para a gente. Vai dar tudo certo. Então tá, gente, ó. Boa aula de redação, não se esqueçam. Acho que 9h10, né, que começa a aula de redação. Ah, eu tenho que parar. Obrigada. Péssima, né? Vou parar a apresentação. Interromper gravação.